Graça e Paz, Igreja. Eu e a Débora nos reunimos hoje para falar um pouquinho sobre educação à distância. Tem sido um período meio complicado, porque nós estamos com nossas crianças dentro de casa e foi uma situação totalmente que nós não prevíamos, nós nunca pensávamos que iríamos passar por esse tipo de situação. Apesar de eu estar afastada porque eu acabei de ter neném, eu tenho acompanhado o trabalho de alguns professores, né, principalmente na minha escola, e pode ter certeza, não tem sido fácil, e eles estão se esforçando ao máximo para continuar a dar uma educação de qualidade e ensino de qualidade para as crianças. Eu vou falar um pouquinho da minha área, apesar de eu ser professora há uns, 15 anos, quase 16, eu não trabalho com a educação infantil, eu não sou alfabetizadora, por isso que a Débora está aqui, a nossa quase pedagoga, porque ela faz pedagogia, então ela tem mais conhecimento sobre isso. E também conversei com algumas professoras do município para poder dar algumas dicas. Não é uma solução, não é nada assim que, nossa, vai mudar a minha vida, vou ser uma super mãe professora, que vai por mim, não é fácil. Eu sou mãe, sou professora e não tem sido fácil para mim ajudar e auxiliar a Sara nas atividades que a escola tem proposto. Para quem não sabe, a Sara não estuda escola particular, ela estuda na escola do município, e como a grande maioria, ela também está acessando o Google Classroom para poder fazer as atividades, né, aquele aplicativo. Com relação ao retorno, bem, que acho que vocês já sabem, o retorno está previsto para o dia 8 de setembro, a gente tem mais ou menos um mês e meio, quase 2, para esse retorno. E uma coisa que eu percebi no secretário de Educação do Estado, vou falar em relação ao Estado de São Paulo. Ele colocou uma data prevista, mas tem uma série de protocolos, de condições para que esse retorno aconteça realmente. Pode acontecer desse haver um retorno e ele ter que retroceder e pedir para as crianças ficarem em casa? Pode, porque na França aconteceu isso, né? Houve um retorno e infelizmente houve um aumento dos casos de coronavírus, enfim, e eles tiveram que voltar atrás. No estado, ele fala que tem que estar na faixa amarela, até que eu saiba, que eu tenha entendido, é todo o estado, não é por região. E aí nós temos uma coisa complexa, porque o Estado, né, a rede estadual de ensino, ele é muito complexa, muito grande. Então fica difícil ele de estabelecer um calendário para um município e estabelecer outro calendário para outro município. Estou falando de escolas estaduais, né, não das municipais. As estaduais, que a grande maioria compreende o ensino fundamental, a partir do ensino fundamental 2, que é a partir do 6º ano. Tem algumas escolas que são ensino fundamental 1, que é do 1º ao 4º, 1º ao 5º ano. Aqui em Marília, que eu lembro assim, tem o Zancopé e tem o Benito, e eu acho que Marília Cecília, um negócio assim. Eu não lembro direito, porque não tenho muito contato com esses professores. Pois bem, então, e uma coisa que me chamou a atenção na fala do secretário, do Rossielli, é que aqueles pais que se comprometerem que os filhos vão continuar estudando em casa, ele vai flexibilizar isso. Então, a criança não vai ser obrigada a ir para a escola, desde que os pais se comprometam com isso. O ensino vai ser um ensino híbrido, né? Ele vai ter uma parte na escola e uma parte em casa. Então, o ensino online vai continuar. E é uma coisa que nós devemos nos adaptar. E com essa questão de adaptação, vamos falar agora para vocês, pai, não surtem, calma, sei que é difícil, não é fácil, tem assim uma série de coisas que acabam comprometendo, porque tem pais que estudam, que trabalham o dia inteiro, e aí a criança já ficou o dia inteiro em casa, ou com os avós, com alguém, assim, e não fez atividade, aí você chega cansado, tem aquele monte de coisa para fazer, aquele monte de atividade para fazer,
Fica, meu Deus, não vou dar conta. Calma. Porque, assim, acho que o mais importante nesse momento é você estar apoiando seu filho, certo, dona Débora? Certo. Vamos lá, pensando nisso, eu sou estudante de pedagogia e também sou mãe de uma criança de 2 anos. Pensando nisso, a gente quis dar uma orientação também quanto às atividades propriamente ditas, não é? Eu ainda estou na parte teórica, mas fiz o estágio em escola infantil e acaba tendo um pouco de experiência com as crianças menores, não é? Sobre as atividades, a orientação que eu tenho para dar é sobre, primeiramente, a nossa preparação, porque as atividades que a educação infantil e a EMF também tem, às vezes demandam uma preparação, porque você vai precisar, às vezes, de algum material que é para a criança usar naquele momento. Eu tenho atividades com o Nicolas, às vezes, de tinta, já tive de usar bexiga, e são coisas que às vezes a gente não tem na nossa casa. Aí, se a gente não se prepara, vai chegar na hora de realizar e vai ter que ficar improvisando, e não é a intenção, não é? Sim. Então, a minha dica é que um dia antes o pai já se organize quanto a isso, né? O pai ou a mãe, quem for fazer a atividade, para que seja mais natural possível a situação, porque é difícil não só para os pais, é difícil para a criança também, né? A criança que está em casa, ela está perdendo um pouco da interação com as outras crianças. E isso faz parte do desenvolvimento, isso contribui muito com o desenvolvimento. Mas ainda bem que tem pai investindo nisso, né? Não está com criança, mas tem um pai. Então, que seja um momento prazeroso também. A gente sabe que às vezes é a questão da cobrança que os professores cobram. Sim. Acaba trazendo pressão pra gente, né? Mas às vezes a gente precisa mudar um pouco o olhar em relação a isso. Às vezes vai ser o tempo de qualidade que você vai ter com o seu filho, é algo direcionado, é algo que não está sendo só para a educação de vocês como pai e filho, mas você está participando, é um privilégio, você está participando do desenvolvimento também cognitivo do seu filho, né? É importante também você se atentar ao melhor momento para a atividade. Principalmente falando de criança, se a criança está com fome, ela não vai render. Se a criança está com sono, ela não vai render. Então a gente precisa ver qual é o melhor momento para aquela atividade. E como as atividades são bem diversificadas, a gente precisa definir antes justamente por isso, né? O Nicolas teve atividades que eram para ser feitas durante o banho. Então não dava para ter um horário fixo para isso, por quê? Porque eu poderia já encaixar a atividade na nossa rotina diária. E contribuiu muito essa questão de estar por dentro e ter um planejamento, né? É importante também se atentar com o ambiente em que você está realizando a atividade. Deixa eu pegar um exemplo. Às vezes eu faço atividade com ele lá na área de casa por causa do espaço. E a atividade ela é direcionada, certo? Então você não vai deixar a criança livre. E se lá na área tem vários brinquedos que a criança gosta muito, que chama muita atenção, você vai ter uma dificuldade maior. E isso acaba atrapalhando a realização, né? E trazendo às vezes frustração, porque o pai às vezes se empolga para fazer aquilo com a criança. Sim. E a criança parece que não está prestando atenção. Mas esses pequenos detalhes, como o material correto, o ambiente adequado, a criança, o melhor horário da criança para aquilo faz muita diferença. E assim, isso também vale para as crianças maiores, né? E para os adolescentes também. Vocês precisam ficar, a gente precisa ficar atento ao uso de celular, mesmo que seja para aquele momento da aula, ele precisa assistir um vídeo. Então ele vai pegar o celular, assistir ao vídeo que foi orientado lá na aula. Eu sei que tem alguns que estão tendo videoaula. Também para aquele momento, não é para ele assistir outra coisa ou para joguinho, né? Também a questão da TV, às vezes o irmãozinho tá ali por perto, às vezes tem brinquedo ali por perto. Qualquer coisa que tire a atenção da criança deve ser evitado. Às vezes o pai chega tarde, então você tem que conversar com seu filho, né, no final de semana, prestar atenção, olha, filhinho, papai, mamãe trabalha até tarde, então quando a gente chegar, você descansa à tarde para que a gente possa fazer a atividade,
não force o seu filho, né? Se ele tá cansado, se ele não dormiu, não force, porque não vai dar certo, você vai ficar, como a Débora falou, você vai ficar frustrado, você vai ficar irritado, vai berrar com ele, enfim. E aí algo que poderia ser muito bom e muito prazeroso vai ser frustrante para os dois. Outra coisa que eu tava pensando, para minha filha funcionou muito fazer cópias das atividades antecipadamente. Né? Não é para não são para todos que a prefeitura está fornecendo isso, então eu eu imprimi as folhas e ela faz na própria folha, isso a gente ganha tempo e faz com que a criança produza mais. Eu tô com as minhas atividades todas atrasadas, converso com a sua professora, a professora do seu filho, assim, eu trabalho, e elas vão compreender. Eu acho que tudo se resolve com uma boa conversa. Assim como é diferente para vocês, é diferente para elas também. E é diferente para as crianças também, porque eles também estão estressados. Eles não podem sair, não podem brincar, não tem contato com os amiguinhos deles. Então, tudo é meio complexo. E uma coisa que nós também devemos fazer é a questão espiritual dos nossos filhos. Tirar um tempo para você orar e ler a Bíblia com o seu filho. Nós não estamos tendo culto, então não está tendo cultinho, não está tendo aquele momento que a criança tinha contato com a palavra de Deus, e eu espero que você, pai, mãe, tenha esse momento com seu filho. Se ficar muito puxado para a mãe ou para o pai, que os dois trabalham, vão revezando. Um dia, eu faço isso com o pastor, um dia sou eu que leio e oro com a Sara, outro dia é ele que lê e ora com a Sara, um dia é ele que faz a atividade, outro dia sou eu. Eu tenho mais facilidade com português, é óbvio. Então eu trabalho com as atividades de língua portuguesa, de inglês, de leitura, interpretação de texto, e ele às vezes dá as aulas de matemática para ela, que fica muito mais simples. Então também é necessário que você converse com o seu cônjuge para que haja esse companheirismo, né, nesse momento. E se você tem um filho mais velho, né, um filho adolescente, peça para ele ajudar o irmãozinho mais novo. Né? Ele já tá grandinho, já tá na hora de assumir uma outra responsabilidade. Quando eu era mais nova, eu e minha irmã temos a distância de uma diferença de idade grande, eu ajudava bastante ela na escola. Tem a Carol que pede pro André ajudar o Gui na escola, então isso também é bem interessante e acaba ajudando. Eu acho que é isso. Mais uma coisa, doutora Débora? É isso. Só na questão espiritual, lembrando dos pequenos, dos menores, algo que eu aprendi com o Nicolas na prática foi que no começo ele tem a Bíblia dele, da criança, né? E no começo eu queria ficar lendo a história e o tempo de atenção deles é menor. Então a gente apelou para as gravuras. Ele tá na fase de aprender as palavras, então eu aprendi a encaixar a história naquelas gravuras, né? Por exemplo, ele o piu-piu. Aí eu digo, o piu-piu. E quem fez o piu-piu? Foi Deus. Então a maneira de contar precisa ser mais lúdica. E é importante começar desde sempre, né? Sim. Esse ensino para os pequenos. Isso é muito verdade. A Sara, desde muito pequenininha, eu lia pra ela, fazia brincadeira assim como a Débora. Eu sei que a gente é professora, às vezes tem mais jeito, né? Mas é uma coisa que a gente aprende, né? Se você estiver disposta a fazer, você aprende. E Deus te capacita também. Amém. Deus, ele dá discernimento e dá sabedoria. Olha, são os nossos filhos brincando, nosso cachorro. Estamos na quarentena com criança. Estamos quarentena aqui com criança. E isso faz parte. Acho que a melhor coisa é nós tentarmos manter o nosso bom humor e não deixar o nosso estresse, a nossa preocupação passar para os nossos filhos e não tornar esse momento ainda mais difícil e mais traumático, tanto para vocês quanto para eles. E lembrando que eu tô aqui para quem quiser conversar, mandar uma pergunta para mim, para Débora, a gente vê, se for necessário a gente faz outro vídeo, tenta conversar com vocês. Assim, a gente tá aqui para servir. Espero que tenha sido muito bom, espero que esse vídeo sirva para vocês, seja uma forma edificante para vocês. E é isso. Isso aí, muito obrigada. E precisando, pode nos procurar.
paz.